Oi, pessoal. Então, continuando, né? Continuamos no exercício do ácido sulfúrico. Vamos fazer agora, então, a segunda etapa da ionização, né? Esse camarada aqui, ó, ele tem mais um hidrogênio para desprotonar. Então, isso vai ocorrer numa segunda etapa lá. A reação. Ah lá, início, reagiu, formou e fim. Então, o íon HSO4- aquoso vai reagir com a água líquida e vai desprotonar mais uma vez, né? Ele vai formar íon H+, e aquoso, e íon SO4-2, né? O íon sulfato. Beleza? Então, ele estava negativo uma carga, ele perdeu uma carga positiva, ele ficou negativo duas cargas. Uma coluninha para cada substância. Início, reagiu, formou e fim. Vamos lá então. Maratona. Maratona de equilíbrio químico, hein, gente? Pelo amor de Deus. Lembra que o tio falou? A gente ia devagarinho aumentando a complexidade dos exercícios. Vamos lá. Então, qual que é... Vamos preencher isso aqui de marrom. Qual que é a concentração inicial do íon hidrogênio sulfato na solução? Ó. Olha lá. Ele foi formado 001, né? Então, essa é a concentração inicial no tempo zero. Tá? Acabou de acabar a primeira etapa de ionização. Quanto que eu tenho de hidrogênio sulfato? 0,01 mol por litro. Tá aqui, ó. Isso aqui vai embora. Quanto que eu tenho no início, no tempo zero da segunda etapa? Quanto que eu tenho de formação de H+ e íon sulfato? Zero. Zero não, né? Eu já tinha 0,01. Ó, eu já tinha 0,01 da primeira etapa. Então, não posso dizer que eu tenho zero. No tempo zero da segunda etapa, eu já tenho 0,01 da primeira etapa. E quanto que eu tenho de sulfato? Sulfato eu tenho zero. Porque na primeira etapa foi gerado o hidrogênio sulfato e não o íon sulfato. Tudo bem? Legal. Quanto que reagiu na segunda etapa? Não sei. X. Se aqui reagiu X, aqui reage X, X. Porque um mol disso, quando reage, forma um mol disso e um mol disso. Tá bom? Quanto que eu tenho no final aqui? 0,01 menos X. Isso aqui reagiu, isso aqui é o que eu tinha. O que eu tinha menos o que reagiu é o que sobra. Quanto que eu tenho aqui no final? Eu tinha 0,01. Foi formado mais X. Então, no final, eu tenho 0,01 mais X. Ó. Tá vendo? Muito bem. E aqui, gente, eu tinha nada. Foi formado X. Quanto que eu tenho no final? X. Muito bem. Agora, vamos equacionar aqui a brincadeira. K2 é igual. Vamos escrever genericamente? Concentração de H+ elevado à primeira potência vezes concentração de íon sulfato elevado à primeira potência dividido pela concentração do íon hidrogênio sulfato elevado à primeira potência. Certo? Muito bem. O K2 eu tenho, né? Quanto que é? 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. Olha só, gente. Será se aqui dá para simplificar do mesmo jeito? Acho que agora não vai dar, hein? Acho que agora nós vamos ter que resolver na marra. Por que que não vai dar, ó? O valor de K2, que está associado com a concentração de H+, que está associado com a concentração de H+, e que está associado ao valor de X, né? Que é a quantidade que ioniza,
ele não é desprezível, ele não é pequenininho. Ele não é 10 elevado a menos 5, menos 7, menos 8, menos 11, não, ele é 10 elevado a menos 2. Então, se ele é 10 elevado a menos 2, quer dizer que esse valor de x ele não é pequenininho de tudo. Então aqui eu acho que eu nem vou fazer o arredondamento, porque eu já sei que eu vou dar com os burros na água. Se quiser fazer o arredondamento, você faz, mas vai dar, faz depois na sua casa o arredondamento, para facilitar os cálculos, elimina esse x, faz os cálculos, vai dar um negócio nada a ver, você vai ver que vai precisar fazer na marra mesmo. Então, vamos fazer na marra, não tem problema. Qual que é a concentração de H+, no equilíbrio? É isso aqui, ó. Então, vou voltar para o marronzinho aqui. 0,01 mais x elevado à primeira potência vezes, qual que é a concentração de íon sulfato no equilíbrio? X elevado à primeira potência dividido, concentração de hidrogênio sulfato é 0,01 menos x elevado à primeira potência. Muito bem. Vamos lá. Olha, vai dar uma trabalheira de fazer essa conta, né? Mas eu vou puxar tudo aquilo lá para uma folha em branco, tá? Porque senão... Então, eu vou puxar lá. 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01 mais x elevado à primeira vezes x elevado à primeira dividido por 0,01 menos x elevado à primeira. Vamos jogar esse camarada para lá. Então vai ficar assim, ó, 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 0,01 menos x é igual. Aqui, ó, já dá para aplicar a distributiva, né, ó. Aqui, ó. Certo? Então, aplicando a distributiva ali, vai ficar 0,01x mais x quadrado, certo? Esse vezes esse dá 0,01x, esse x vezes x dá x quadrado. Muito bem. Agora, aqui embaixo, nós vamos ter que aplicar a distributiva também, né? Ó. Então, o resultado dessa distributiva aqui esse valor vezes 0,01 dá 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. Esse valor vezes menos x dá menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 2x. É igual a 0,01x mais x quadrado. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora, gente? Vamos fazer o seguinte, ó, como eu gosto do x quadrado positivo, né? Positivo, eu não vou mandar essa turma para lá, não. Eu vou mandar essa turma para lá, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou copiar aqui embaixo, do jeito que tá, ó, mais x quadrado, e vamos passar um por um para lá. Então, esse camarada tá menos x, né? Menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 2x, eu vou passar para lá positivo. Mais 1,2 vezes 10 elevado a menos 2x. Esse camarada está positivo, eu vou passar para lá negativo. Menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 4. Né? É igual a zero. Ó, esse lado aqui ficou esvaziado, ficou um zero aqui. Só que aí eu troquei de lado, beleza? Muito bem, vamos rearranjar isso aqui, ó. Do jeito que tá bagunçado, né? A gente tem que organizar direitinho de modo a ter o x quadrado primeiro, depois o x e assim vai, né? Então, rearranjando isso aqui vai ficar assim, né? X quadrado, ó, esse aqui veio pra cá. Aí esse aqui, ó, dá pra eu somar com esse aqui, ó, porque é o mesmo termo, né? Então, vai ficar x quadrado mais 0,01x mais 1,2 vezes 10 elevado a menos 2x menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a zero.
Então, fazendo essa conta aqui, ó, vai ficar assim, ó, x² mais 0,022x, somando esse valor com esse desse aqui, menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a zero. Tá aqui, ó, equação de segundo grau. Vou ter que meter Bhaskara aí. Tá bom? Olha só, 3 folhas de resolução. Vamos lá, vamos copiar essa Bhaskara lá na folhinha em branco. Que aí a gente resolve ela. Então vai ficar assim, ó. x² mais 0,022x menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a zero. Então, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos enfiar lá. B menos b é menos 0,022, mais ou menos raiz quadrada de 0,022 ao quadrado, b ao quadrado, né? Menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Certo? Ai, gente. Resolvendo tudo isso aqui dentro da raiz e tirando a raiz desse número grandão aqui, dessa conta grandona, vai ficar assim, ó. Menos 0,22... Opa. Menos 0,022 mais ou menos 0,031. Eu coloquei aqui no meu gabarito muitas casas depois da vírgula, mas eu vou demonstrar só com 3 depois da vírgula, tá? Dividido por 2. Muito bem. Aqui, ó, eu tenho o valor de x' e x duas linhas. Ó, se eu seguir esse caminho, ó, menos 0,022 menos 0,031 dividido por 2 vai dar o x', que é negativo, né? Quando eu olho para isso daqui, ó, lá na tabelinha de equilíbrio, x negativo, ó, o que é esse x? X pode ser a concentração de íon sulfato, né? Aí a concentração de íon sulfato pode ser negativa? Não. Né? X pode ser várias coisas aqui dentro, mas pode ser, dentre elas, a concentração de sulfato, né? Então, não existe concentração negativa. Então, esse caminho de cálculo de usar o menos dividir por 2, dá uma substância, um número negativo, não tem valor químico. Então, a conta correta de ser feita é essa daqui, né? Ó. Olha lá. Esse valor negativo mais esse valor positivo dividido por 2, que vai dar o x duas linhas. O x duas linhas é 4,524. Estou fazendo só com 3 casinhas ali depois da vírgula, tá? Vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Gente, o que é esse valor de x? Ó, esse valor de x pode ser a concentração de íon sulfato, mas o exercício pede para eu calcular o pH, gente. Então, o pH tem a ver com a concentração de H+. Então, eu vou ter que inserir esse valor de x aqui, ó. Então, olha só que legal, gente. Eu tenho a minha concentração de H+, advinda lá da primeira etapa de ionização, lá, ó. E eu tenho essa segunda etapa de ionização que está gerando uma quantidade X que eu já calculei, ó. Então, qual que é a concentração total de H+? Olha lá, ó, total de H+ gerado. É o 0,01 mol por litro da primeira etapa, mais
4,524 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro da segunda etapa. Somando os dois valores, eu acho a minha concentração total. Então, a minha concentração de H+ total, levando em consideração as duas etapas, é 0,014524. Certo? Mols por litro. Foi isso que ele perguntou? Não, ele perguntou qual que é o pH. Então, pH é igual a menos log de 0,014524. Vou fazer na calculadora para ficar mais rápido, tá, gente? pH é igual a 1,84. Arredondando na segunda casa depois da vírgula. Gente, vamos comparar. Ó, então, esse é o pH calculado para o ácido sulfúrico, levando em consideração as duas etapas de ionização, 1,84. Levando em consideração somente a primeira, olha lá, o pH dá 2. Então, absolutamente coerente, né? Então, a segunda etapa gerou uma concentração significativa de H+, uma concentração de X, que foi somada à concentração inicial de 0,01. Se eu levasse em consideração só 0,01, isso aqui me daria um pH de 2. Mas não, foi gerada uma quantidade significativa de H+, que eu calculei, que eu chamei de X, que eu calculei, e aí somando as duas concentrações, me deu uma concentração total, que quando eu aplico menos log, me dá uma diferença pequena, mas dá, tá? Então, sugiro aí a vocês que guardem esse tipo de dica do tio, né? Para o ácido sulfúrico, é bom você, nos cálculos, levar em consideração a segunda etapa, principalmente para o ácido sulfúrico. Os demais, você já não tem grandes diferenças, tá? E mesmo assim, se você for olhar, 1,84 para 2 é uma diferença bem pequena, né, gente? Vamos combinar. Tá bom? É bem pequena, mas assim, né? Existem sistemas tamponados em que diferenças muito pequenas fazem muita diferença, tá? Daqui a pouco nós vamos ver solução tampão. Beleza? Resolvemos então a questão 20. Vamos lá para 21. Nossa, professor. É presente de Natal. 21. Ah lá, esse aí vai ficar para casa, tá? Calcule o pH de uma solução 0,1 molar de ácido tartárico. Ó, o ácido tartárico, ó, eu não estou colocando a fórmula estrutural deles não, tá? Depois você procura se você quiser na internet, mas ó, eu estou destacando aqui para você ver que são 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Ele é diprótico, beleza? Então, é isso que importa aqui pra gente no momento, não importa tanto a estrutura dele agora, tá? Então, tem 2 hidrogênios ionizáveis, o Ka1 tá na ordem de 10 elevado a menos 4. O Ka2 está na ordem de 10 elevado a menos 5. Estão próximos os Kas, muito próximos, né? Então, quando está próximo desse jeito, eu sugiro fazer com as duas, tá? É uma sugestão. Então, esse aí vai ficar para casa, tá? Então, é assim, ó, eu tô com o meu gabarito aqui aberto para dar resposta para vocês e dar umas dicas, olha. Primeira dica, você vai ter que fazer para o Ka1 com equação de segundo grau, tá? O arredondamento não dá válido. Você testa e tudo mais, mas não dá válido. Apesar de ser um ácido orgânico, ó. Tá? Então, não dá válido. Por que que não dá válido? Porque a constante de equilíbrio, ela não é tão pequenininha, né? Então, não dá válido o arredondamento. O pH, a resposta, né, para a pergunta, eu vou parando por aqui, gente, porque tá acabando a bateria. Beijo, beijo.